completo do Brasil. Aí está, bom dia pessoal. Quinta-feira, 26 de junho de 2025. Agora são exatamente 11 horas 35 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Alerta para pane amarela. Assim, quando tá nublado é mais fácil de ver que tá sujo, não é sol, né? Às vezes eu acho que é sol e tá sujo. Só um pouquinho. Melhorou, né? Agora sim. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia pra onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, tô espiando o vizinho. Dito isto, o que eu tenho que dizer agora? Que dia horroroso, né? Que dia feio. Nublado, choveu de noite, parou de chover. Continua frio, 13 graus, sensação térmica de 13 graus. Que dia horroroso. Mas antes de mais nada, eu queria dedicar esse vídeo, né, neste dia, que é horroroso pra mim, é só na temperatura, é só na estética, é só no clima, né? É um dia muito especial, hoje 26 de junho. Meu filho Rafael, que muitas vezes foi citado neste canal, está completando 19 anos de idade. Quase 20. Um beijo então pra ti, filho. Espero que tu vê esse vídeo, eu sei que tu não vê, a sua grande maioria, né? Desejo tudo de bom pra ti. Sucesso, parcimônia e muita resiliência nessa vida, né, que tá começando pra ti. O Rafa, ele já tá trabalhando, fica emitindo nota fiscal numa loja aqui no Barra Shopping. Ele é um jovem aprendiz e trabalha no estoque, enfim, emite entrada e saída de mercadoria, aquela coisa toda, transferência entre lojas e tal. Tá fazendo já faz alguns meses, tirando o troquinho dele. E tá fazendo história na URGS, né? Curso de história na URGS. Pelo menos tá engatinhando, né? E tem uma vida inteira pela frente. E é pra isso que eu vivo, me orgulho muito dos meus filhos, do Rafa, do Felipe também. O Felipe se forma no final do ano em economia, também na URGS. Cada vez que eu penso nisso, no rumo que os dois estão traçando, me orgulho demais. Penso que a minha missão, se não está cumprida ainda, está bem próxima de. Então tá, né? Agora voltando pra minha realidade, voltando pro meu mundinho, voltando pro meu dia a dia, pra minha rotina. Vamos ligar X, porque eu tô aqui pra fazer corridinha de merda e tentar buscar um dinheiro pra trazer de volta pra casa, né? E pagar minhas contas. Hoje é dia de pagar o carro, por exemplo, né? E tá me faltando a parcela e mais um pouco. E vamos ver o que dá pra juntar aí nesse dia, que tá sendo, os últimos têm sido desafiadores, né? Tá, deixa eu ligar o X e já volto com a primeira corrida. Nós estamos lá, o grupo Move RS, ele tá costurando já a próxima campanha, que não é novidade pra ninguém. 20 pila pra Veríssimo da Rosa, parece ok o destino, né? Só que eu tenho que buscar 5,4 quilômetros, sei lá onde é isso. Rua Doutor Croácia, ali no Belém Velho. 5,4 para buscar, não sei quantos para levar, por 20 pila. 7,32. Aqui não, queridinha, mínima 10. Tá, eu vou parar o X para o que eu quero falar, para depois voltar, porque eu só preciso de uma linha de raciocínio. Ó, Cabral, buscar 2 para levar para Cabral, 13 por 20. Agora vamos. Esse aceita, era num tururu. Eu pensei muito, é provável que alguém tenha sido mais rápido do que eu. Enquanto o aplicativo pensa se eu mereço ou não essa corrida, 20 pila pra Rua Cabral, no Barril Branco. Buscar aqui embaixo na auto. Essa me move pelo destino.
O grupo então é uma VRS, qual eu faço parte, o grupo esse de influencers que está por trás da campanha Fique Off e tal, enfim, nas redes sociais pelo menos. E a gente está costurando já a mínima 10 e daí nos próximos dias vão lançar o vídeo aí e tal e alinhar um discurso. Mas já antecipando para vocês, ó, essa solicitação não está disponível mais. Provavelmente teve um motorista mais perto que foi mais rápido do que eu, né? Eu demorei para aceitar mesmo. E também não era das melhores e não sei se para Rio Branco agora essa hora é uma boa. Aliás, não sei onde é uma boa, na verdade. Na real não é uma boa. Uma boa voltar de ré para casa ali e ver Netflix. Isso é uma boa. Isso é uma boa. O problema é que os boletos estão batendo na minha porta todo dia. E eu não tenho mais desculpa para dar para eles para voltar amanhã. Mas uma coisa que é importante salientar, tá? A gente vai trabalhar com a ideia de não fazer corridas menores que R$10, com menos de R$10 de valor, né? Mas tem que ter muita atenção, principalmente os novatos, que tem muita dificuldade de cognição. Não quer dizer que vai tocar R$12 para 9 km, tu vai fazer, não. A gente não vai defender acima de R$10, fecha os olhos e te agarra e faz. Não, não é essa a questão. A questão é evitar de fazer corrida de 6, 7 pila, que é um absurdo tu receber 6, 7 pila para transportar uma pessoa. Tem que partir de 10, tem que partir de 10. Mas também não vai fazer corrida de 1.1 porque tá te pagando 12 pila, tá te pagando R$20 para tu fazer rodar 17 km. Não. Vai ter que ter uma campanha, você vai ter que ter uma variação dessa campanha, tipo, é mínima de 10 e mínima de R$2 o km, ou próximo disso. Ou que seja pelo tempo, R$1 o minuto, por exemplo. O que não dá é pro cara, o pessoal entender, agora os guris estão defendendo corrida de R$10, daí começar a vir 12 para 10 km, 12 para 9 km. Não! Tudo isso porque antes de tocar essa corrida de 20 pila, quando eu tava tentando achar uma corrida pra fazer, deu uma de R$2. E era pra Otto. Isso tá, fechou. Só que tinha que buscar lá na puta que pariu 4 km, 4.5 km, lá no Campo Novo. Total 9.8 km para R$12. Sabe? Então eu pensei, pá, imagina. Os caras estão escutando falar mínima 10, ele toca 12, ele pega e faz. Daí quando ele vai rodar quase 10 km pra fazer a corrida. Vai dizer que eu sou louco. Não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja pra ti, né? Então muita atenção com isso, tá? Isso aqui não é um lançamento oficial, é só um extra-oficial, só uma resenha dessa campanha. Vai rolar nas redes aí nos próximos dias, né? Vai ter um videozinho e tal, aquela coisa toda. A gente vai alinhar um discurso e vamos tentar chegar na mente do máximo de motoristas possível. Mas já antecipando, já discutindo, já debatendo com vocês, né? Mínima 10, não faça corrida com menos de R$10. Ponto. Mas também preste muita atenção no KM, né? Porque daqui a pouco tu vai estar fazendo pensando que tá aderindo à campanha e tá perdendo dinheiro. Vamos ligar X de novo, porque pelo jeito não vai tocar Comfort mesmo. Olá então, achei uma, 12 pila. Mais ou menos parecido com aquela que eu tava citando, só que essa tem que buscar 1.4 km, não buscar 4.5. Pegar aqui embaixo da Passuelo, João Passuelo, na Vila Nova, para levar lá pra Rua Dona Paulina, na Tristeza. Ok, nada de mais, nada de menos também. Então vamos lá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Tinha um amigo muito queria ver se um abraço pra ele. E adivinha se a Renata apareceu? Nem pra mandar a merda. Ele já tocou uma outra aqui pra subir lá em cima, no Beco Cerrito. Sabe onde fica o Beco Cerrito? Eu fui uma vez lá só. Bem bonito, por sinal, é a região aqui na Vila Nova. É uma travessa da Estrada das Furnas. Viagem melhor, inclusive, que a anterior da Renata. Deixou esperando aqui na Passuelo. Nem a merda me mandou. Não respondeu mensagem. Não leu mensagem. Sei lá o que passa na cabeça dessa gente, sabe? Deve ter pedido sem querer, deve ter apertado nos botões errados. Que loucura, sabe? Que loucura. É aquela coisa que eu falo, quando vai pegar a pessoa em casa, passageiro em casa, fora do horário do pico, te prepara. Te prepara que tu vai passar raiva. Porque essa hora, por exemplo, agora são 10, já tô quanto tempo nessa... Cara, já faz 15 minutos que eu tô aqui, recém que eu vou buscar o primeiro passageiro, né? Já vim buscar o primeiro que não apareceu, na verdade, né? Mas enfim, esse horário as pessoas não estão
com compromisso no horário, né, apertado. Ninguém chega nos lugares ao meio-dia. Até chega, mas é menor quantidade, né? Então o pessoal tá lá, tá de boas, tá finalizando o almoço, tá finalizando o café, tá finalizando o banho, tá finalizando os dentes. Estão cagando pro motorista, pedem porque sabe que vai demorar. Principalmente na Zona Sul, que tem menos motorista, daí as distâncias para buscar são maiores. E naturalmente a gente demora mais. Por isso que eu tenho pavor de trabalhar aqui. Esse dia eu tava falando, acho que foi com o Eduardo Celi, lá no churrasco. Agora, terça-feira. Ele disse que ele mora aqui, é vizinho, mora na Monte Cristo, se eu não me engano. E ele disse que ele gosta de trabalhar aqui. Cara, mas da onde, velho? Buscar 7 minutos, buscar 8 minutos. Ah, mas não tem trânsito? Tá, eu sei que não tem trânsito. Mas, cara, não tem corrida perto pra buscar. E daí quando chega, os caras não estão prontos. Mas isso não é só Zona Sul, tá? Isso é qualquer bairro residencial. Vai buscar um passageiro em Esteio às 3 horas da tarde pra tu ver se ele vai estar pronto. Ou às 10 horas da manhã. Ou lá na Morada do Vale 2. Não. Passageiro, quando tu busca em casa, fora da hora do pico, pode ter certeza que tu vai passar raiva. Deixa eu mostrar o Beco Cerrito aqui, ó. Esse bequinho que tem nessa Estrada das Furnas. Ah, o carro veio chutadinho esse. O que é isso? É um Onix ou um Cruze? Um Onix, né? Veio chutadinho. Esse beco aqui, ó. O final dele é lá no Parque Nijnik, pra quem conhece a região. Só que ele é depois do estado particular, ele não vai até lá. Mas é só seguir reto, tem uma trilha lá, se não me engano. Já me falaram, o morador que me falou. Eu nem vi o nome do morador pro sinal que eu tô vindo buscar. A câmera não mostra, mas a vista é maravilhosa. O Clemente tá lá, deve ser aquele lá, eu não vi o nome dele. Cortou. Feito, corridinha delícia. O rapaz tava pronto me esperando. Super educado. 5.0 a nota dele. E merece. Não era menos 5 viagens. E merece. Muito. Olha. Passageiro como poucos. E agora eu já vou buscar o Gustavo aqui no Marista Ipanema, para levar ali para Miguel Couto. Menino Deus, 25 pilas. Tô buscando 3 km, é verdade. Mas tá ok. Daqui até ali são mais ou menos uns 12 km, mais 3, 15, 25. Tá difícil de achar uma ok mesmo, né? Vamos combinar? Tá difícil de achar uma ok de verdade. Tá difícil. Chegando aqui pelo menos não tem fila. Pelo menos não tem fila. Muito louco, né? Ontem eu falei no vídeo de ontem eu falei que eu fiz uma chamada no Insta pra trazer o pessoal aqui pro canal. E eu não ganhei nada com isso. Um seguidor aumentou durante o dia de ontem, depois que eu fiz a chamada no Insta pedindo para conhecer o canal. Ou seja, aquilo que eu já sei e que teve um colega que falou perfeitamente hoje num comentário no vídeo de ontem aqui do YouTube, são públicos completamente diferentes, né? Quem tá no YouTube tá aqui, tá com tempo, tá com disposição, é fiel, tá a fim de receber a mensagem. Se não gostar, vai embora, vai pro próximo canal. E tá tudo certo. Quem tá no Insta, não. Só quer passar tempo, né? E daí, quanto menor o vídeo, mais dinâmico, mais rápido e mais engraçado também, maior o engajamento. Então, por isso que o pessoal de lá não vem pra cá. Por que eu tô levantando essa ideia? Porque eu cresci de 2 para 8 mil seguidores no Instagram em 6 meses e ganhei 900 seguidores no YouTube nesse mesmo período. A minha conclusão é que o pessoal esses novos seguidores no Instagram não chegaram no canal. E esse é meu objetivo. Esse é o meu objetivo sempre com o Instagram. Vender qualquer coisa aí que seja pertinente, coerente com a minha imagem e principalmente com o conteúdo do canal, e ser uma vitrine para o YouTube. Porque sim, como eu estava comentando com alguém esses dias também, não lembro se era um passageiro, se era um colega, não lembro. Eu trabalho para o YouTube, né? Tipo, eu faço vídeos no formato, por exemplo, se eu deitado para o YouTube. Vocês vão ver meus reels no Instagram, é tudo deitadinho. Porque são cortes daqui do canal do YouTube. E porque eu acredito mais nessa proposta e tal de interação. 16 pila para Barros Cassal, 22 minutos, buscar 2, 56 centavos o minuto. Não.
Eu acredito mais nessa proposta de interação, de fidelidade e menos essa coisa espontânea, que é Instagram, TikTok, enfim, né? Essa questão de tá. Não, isso eu não gosto. Né? Eu gosto do envolvimento. 17 para o aeroporto. Podia ser, né? Podia tentar a sorte, pegar aqui na Laguna Augusta. Vamos dar. Vai que vem uma corridinha boa depois, hein? Mas era no Tururu, vamos ver se talvez alguém tenha recebido, pego antes. Porque dessa vez eu ganhei, fui mais rápido da rodada, né? Mesmo que eu tenha pensado durante uns 4 segundos, peguei um Tururu, 17 pila pro aeroporto. A relação tá terrível, eu vou mais pela aposta. Chegar lá, pegar uma corrida. Quem sabe pra Gramado eu iria. Hoje eu iria fácil pra Gramado. Caxias, Bento Gonçalves, Santa Maria. Tá, só pra concluir esse assunto então que eu tava falando. Então eu trabalho, o formato com que eu faço os meus vídeos, meu conteúdo, sempre foram pensados no YouTube. Pois bem, ontem eu fiz uma chamada no Instagram, não teve resultado nenhum, né? A pessoa não tá afim, não quer ver vídeo de 40, 50 minutos. E o engraçado é que o vídeo de ontem já dobrou, neste momento, às 12h40, o número de views médios que os meus vídeos têm, né? Sem que eu tenha feito qualquer tipo de ação no YouTube para trazer espectadores. E não é o pessoal do Instagram, porque o número de seguidores aumentou muito pouquinho. Então não é o pessoal do Instagram que veio para cá, é realmente o pessoal que estava ali, né, adormecido de alguma maneira e apareceu de volta, né, voltou, tal, enfim. Eu tava pensando, o que será que eu fiz de diferente? Ontem eu só falei merda, eu só reclamei o dia inteiro, né? E fui real, como eu sempre gostei de ser, e como sempre procurei ser, e como sempre serei. E talvez por isso o engajamento do vídeo de ontem até o presente momento. Pegou a jogada? E já tocou. Eu não vou esperar. 16 pilinhas tocou pra Benjamin. Quase R$3 o KM. E vamos lá. Vamos embora. Não vou ficar aqui esperando vir uma corrida pra depois tocar 80 pila pra Novo Hamburgo. Eu vou lá e passo uma hora reclamando da vida. Eu não consigo, né, Moisés? Desculpa. Marcelo, acho que é Marcelo, tá aqui na área de espera. Coincidentemente ele perguntou se estava no aeroporto, porque tinha um Cronos igual ao meu lá. Tá lá, fazendo plantão. Deixa ele. Pediu que eu fosse ali tirar uma foto com ele. Não é minha... Nós viramos uns merda mesmo, né? A gente não significa nada para esses passageiros. Literalmente não significa nada. Vou fazer um relato agora da minha última viagem. E vai ter um monte de gente dizendo: Daniel, para de se preocupar com isso, não sei o que, bababá, bibibi, bababó. Achando que eu tô exagerando, achando que eu tô fazendo alarde, enfim. Ok, se tu achar isso. Mas me tocou assim de um jeito que eu me senti um bosta perante a passageira. Senti um bosta. O que aconteceu? Primeiro que eu fui buscar 6 minutos. Cheguei lá, tava dentro do estacionamento do supermercado, se despediu do namorado aos beijos com ele, na Brasil. Larguei a anterior 8h48. Aqui não, queridinha, mínima 10. Eu larguei a anterior ali na Benjamin, daí tocou pra pegar na Brasil pra trazer aqui pro Cardiologia na Princesa Isabel. Agora são 15 para as 2 da tarde. Primeiro que eu rodei 6 minutos pra chegar lá e a passageira não tá pronta na frente do supermercado, na calçada no caso. Estava dentro do estacionamento, aos beijos com o namorado se despedindo. Podia ter acabado aí e tá tudo certo, né? Isso não é nenhuma novidade, essa falta de respeito do passageiro para comigo, para conosco, né? Infelizmente isso aí virou padrão. O pessoal tá cagando pra prazo, pra horário, pra segurança, pro raio que o parta.
Beleza. Daí ela viu que eu faço questão de mostrar minha insatisfação nesses casos. Cara amarrada, um bom dia ou uma boa tarde com raiva, sabe? Assim, tipo, tomando cuidado para não levar o famoso tratamento rude. Sim, porque quem tem cu tem medo, né? Eu vivo dessa merda, infelizmente. Eu não posso ser bloqueado sob hipótese alguma nesse momento. Então, mas eu faço questão de mostrar que eu não gostei. Ela vem, ai moço, boa tarde, não sei o que, babá. Eu disse, tu é Melissa? Isso? Boa tarde, Melissa. Qual o código, por favor? Bem assim. Curto e grosso. Sem ser mal educado. E ela viu que eu não gostei. E, ou seja, mensagem entregue com sucesso. Check. Ela não viu que eu não gostei, pegou a sacolinha do super. Tu quer uma banana? Uma banana mesmo, de verdade, não era. Eu olhei assim no retrovisor, bem nas bolitas do olho dela, assim. Não, moça, muito obrigado. Eu não almocei ainda. E uma bergamota pra comer depois do almoço? Não, moça, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu já fechei a cara, olhei pra frente, foquei no trânsito e ela parou. Tentou me dar uma lambida pra que, né? Eu não... Sei lá. Entenderam, né? O que ela tentou? Ela tentou me dar uma lambida, tá? Fazer um agrado pra que eu baixasse a guarda com ela. Não ia fazer nada, não fiz nada, não... Calma que nem começou a história ainda. Nem começou. Daí quando eu peguei ali a Quintino, ela começou a mexer na sacola dela. Começou a mexer na sacola dela assim. Pá. Eu trouxe ela pra escola que tem aqui no cardiologia, que forma técnico em enfermagem. Daí tirou uma blusa, um blusão, 8,50. Aqui não, queridinha, mínima 10. Eu só no Comfort já tocou 2 de 8 pila. Não vou fazer, eu vou mijar. Vou até o composto enrolando com vocês ali. Eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Esse pá até já vou almoçar. Mas eu tô contando minha história ainda, não acabei. Quando ela subiu na Quintino, tirou um blusão. Eu olhei pra trás pra ver o movimento, né? E a bagunça. Daí ela me olhou com o olho regalado assim: ah, moça, eu vou trocar de roupa. Eu tô atrasada pro meu curso, tô indo fazer um estágio. E eu tô atrasada e vou trocar de roupa, tudo bem? Aliás, não, ela não perguntou tudo bem. Ela tipo, eu olhei. Oi? Eu vou trocar de roupa, algum problema? Eu disse, como assim, algum problema, moça? Eu vou trocar de roupa, tem algum problema de eu trocar de roupa? Eu sou uma mulher como qualquer outra, só sou um pouco mais gordinha. Eu disse, não, senhora, a questão não é isso, a questão é que eu não sei. Falei pra ela, qual é a questão? É com Uber? Não tem nada a ver com Uber. Não tem nada a ver com Uber. É que eu não tenho nem resposta pra te dar. Falei isso pra ela. E trocou. Tirou a blusa. Claro que eu não fiquei encarando ela, né? Não fiquei né? Espiando aquela coisa toda. Tirou a blusa, vi que ela fez um movimento. Tirou a blusa, não sei o que, bababá. E daí tirou as calças e trocou de calça também. Ela tava com uma calça preta e com uma calça branca. E lá pelas tantas ela... porque tu não vai me dar nota negativa, né, moça? Não sei o que. Eu disse, não, moça, fica tranquila. Não tem nada com a Uber, eu só não entendi. Eu só fiquei assim, meio assim e tal. E pode ficar tranquila, tá tudo gravado, tá? Não tem... Dela fez aquela piadinha, tu não vai me denunciar por assédio, não sei o que, bababá, bibibi. Daí que eu larguei, não, moça, fica tranquila, tá tudo gravado aqui e tal. Ah, tá gravado? Sim, a gente usa o aplicativo de... Não gravei, esqueci de gravar. Poderia ter gravado, né? Não é expor a mulher, é óbvio, né? Não sou louco. Mas eu ia expor, eu poderia expor a situação. Mostrar que ela estava trocando de roupa, fazer um reels, ganhar milhões de seguidores. Não fiz isso. Não é esse meu objetivo aqui. Não é esse meu objetivo. Apesar de muitos me dizerem, Daniel, tu tem que ter uma câmera veicular para fazer cortes e colocar nos reels. Cara, um dia que eu me preocupar
em gerar esse tipo de conteúdo é porque eu não dei certo. Daí quando eu falei que eu tava gravando, ela tipo meio que... Não, moça, mas fica tranquila, isso aí eu não tenho nem acesso às imagens, é o próprio aplicativo do Uber que grava e tal. É só pra caso tenha algum tipo de conflito, justamente como esse que tu citou, em relação ao assédio, que a gente consegue mostrar ali, que a senhora vai ver, né? O pessoal vai ver que tu não me assediou e eu não te assediei de forma alguma. Que tu tá atrasado e tá trocando roupa porque tu precisa chegar no teu horário. Daí tá. Daí finalizou de trocar de roupa, já tava na frente dos bombeiros ali na Silva Só. E eu me senti um merda, né, cara? Porque... E o pudor, né? E o respeito. Cara, eu nunca, sob hipótese alguma, faria isso. Em qualquer situação. Trocar de roupa na frente de terceiros, assim, no lugar público, né? Porque vamos combinar. Ou, sei lá, não sei nem como comentar. A não ser que fosse um lugar apropriado para isso, um banheiro, por exemplo. Poderia ir agora ali no banheiro do Ecoposto. Vou lá, me fecho no box. Ou mesmo ali no banheiro mesmo. Eu tá, pelo menos ali é um lugar que só vai ter homem, por exemplo. Né? Enfim. Que até tu consegue entender um contexto de... Agora trocar dentro de um carro de aplicativo. Imagina, será que ela faz isso num ônibus também, por exemplo? Ou no refeitório do hospital dela? No vestiário, tudo bem. Mas no refeitório, será que ela faria? Na sala de aula? Que loucura, né? Ah, essas coisas me deixam tão ruim, me fazem tão mal. Eu sei, vai ter um monte de gente, mas Daniel, não sei o quê. Atitudes, essas atitudes, né? Ah, são tapa na cara, são tapa na minha cara. Desce para as 2 da tarde, deixa ele mijar. Depois tentar seguir o Barcos. Não tocou nada aqui para esse táxi no Ecoposto. Desliguei o X. Passaram já uns 10 minutos depois que mijei. Tocou acho que mais uma de 8,98. Mínima 10. Aqui não, queridinha. Tocou de X, tocou de tudo que vocês podem imaginar. Daí eu olhei a gasolina. Estavam ali no Barcelona. Tô chegando aqui já. Usar o baratão. Colocar meus 20 litrinhos de gasolina comum. Já comprei meu cupom. O QR Code, enfim, né? Já fiz a minha compra. Coloquei lá o cupom Diário 20. Tá esgotado. Mas, se você não utilizou 4 vezes ainda o aplicativo, pra ti ainda tem 20 centavos por litro de desconto no abastecimento usando o cupom Diário 20. Caso já tenha atingido esse número, aí o que tu faz quando chega aqui? Só diz pro frentista o seguinte: tá, de amigo, vou pagar pelo baratão. Ah, quantos litros? É 20 litros de comum. Tá. O senhor já comprou aí ou vai comprar? Tá tudo certo já, só... Vou pegar o celular. Isso, daí ele vai lá e busca o celular, escaneia o QR Code e dá ele no meio. Se tu já usou os 4 do Diário 20, então vou te deixar mais 3 códigos aqui: Noturno 20, Rogério 20 e dos guri com Y no final, tá? A gasolina tá 5,47 na bomba, eu tenho que fazer aqui, só depois de continuar. É, Daniel Leal. Ele mesmo. Então, como eu tava falando, a gasolina tá 5,47 nesse posto aqui na bomba, eu paguei 5,15. Tá bom pra ti? Tá bom ou não? Ah, não sei. Então é isso. Procura aqui na descrição do vídeo. Baixa o aplicativo Baratão Combustíveis. Se for a primeira vez, tem um código de indicação ali. Se tu colocar meu código, tu ainda me dá mais 1 centavinho por litro que tu abastecer. Esse é um desconto que só eu tenho. Tu pode ter também se tu indicar teus amigos. Mas o mais importante, na hora que tu for fazer a compra, antes de finalizar, tem lá o botão cupomzinho de desconto. Clica ali, Diário 20, né? Pá, pum, pá. Paga o Pix. Ó, 12 pila. Essa nós vamos fazer, pegar aqui na Getúlio e levar ali pro bairro Teresópolis. Depois vamos almoçar por lá mesmo, na sombra. Ah, é no Zafari. Boa tarde, estou no estacionamento do Zafari. Eu queria perguntar pra vocês, 2h05 é horário de rancho?
Eu não vou fazer essa corrida. Já vamos cancelar. Ah, vou te esperar na frente. Beleza, então se ela vai na frente, ela não tem compras. Agora tu veio. Que delícia, Alice. Ok, entendi. Eu já ia cancelar. Olha só, coisa boa. Vamos ver se ela vai estar ali pronta mesmo, disposta e cheirosa, me aguardando na frente. Cadê ela? Era esse portãozinho aqui, a saída de passageiro, né? Cadê? Tá, deixa eu mandar mensagem que eu cheguei, porque senão ela não vai vir. Cheguei muito rápido, ela não contava com a minha astúcia. Alice, coisa mais querida, moça, super educada, 2 sacolinhas, correu lá na frente pra me pegar, pra que não precisasse entrar, preocupada com o meu tempo. São raros, mas acontecem, né? São raros, mas acontecem. Esse aqui, como é que tu vê, né? Ah, o cheirinho, tia. Ah, coisa boa. Peguei uma passageira daquelas que não sabe o meu lugar na terra. O dela ela sabe, né? E daí na sequência, uma moça super educada dessa, preocupada com o meu tempo, imagina. Se isso cai na boca dos passageiros, eles vão ser tudo cancelados. Como é que tu vai te preocupar com o tempo do motora? Bah, esse feijão tá melhor que eu. Senti o cheirinho do defumado no feijão. Gostinho do defumado. Que delícia, olha aqui. E aquele arroz com galinha. Olha, vai durar isso aqui, hein? Isso vai mais umas 3 semanas, juro pra vocês. Da última vez eu fiz um panelão que eu tenho lá de ferro, com 2 quilos de sobrecoxa. Bem temperadinho, bem cozido, bem cozidinho e tal. Eu enchi meu congelador todo só de pote de arroz com galinha. Que delícia. Ah! Antes tarde do que mais tarde. Alerta para cenas repugnantes. 2h20 da tarde, aqui na rua Alfredo Varela, no bairro Teresópolis. Parei assim como quem vai a merda pra almoçar. Se você nunca viu isso aqui ainda, isso aqui é uma marmita elétrica. Aqui, ó. Aqui eu conecto o cabinho, que eu já guardei ali, na tomada 12 volts do carro. E a comida bem quentinha. Se te interessou, na descrição desse vídeo tem um link ali para Mercado no Diário, eu acho, Mercado Livre do Diário, qualquer coisa parecida, que é um link do Mercado Livre, aquele mesmo, onde eu selecionei lá alguns produtos que são pertinentes aqui à nossa vida, entre eles a marmita. Tem lá capa para banco, tem lá suporte para celular, capa celular, enfim, dê uma olhadinha lá. Se te interessou pela marmita especificamente, tá lá o link também. Opa, sujou. Quando vi já era. Vamos lá então, seguir o jogo. 12h38 agora. Eu acho que entre almoçar, ver um vídeo no YouTube, um canal que de vez em quando dou uma olhada lá sobre justamente crescer no YouTube. Não lembro, não sei o nome dele, do rapaz, mas o nome do canal é Escola para YouTubers. Assim, igual o do Thomas. Vi um vídeo do YouTube, não concordei em nada que o rapaz falou. Acho que o errado sou eu, porque eu tenho 10 mil inscritos, ele tem 1,38 milhões de inscritos. Eu acho que o errado sou eu, né? Mas enfim, entre almoçar, ver esse vídeo de 7 minutos
com o aplicativo ligado o tempo inteiro. Recusei umas 3 ou 4 X de 5,88 e tal. Tocou pegar aqui na estrada dos Alpes. Vai levar ali pra CB, Baronesa do Gravataí. 17 pilinhas, achei estranho. Pensei, tem parada, alguma coisa assim, né? Tem pegadinha. Não tem. Então vamos dar, né? Pode pegar a Maria Eduarda, 4,91 a nota dela. E vai levar ali pra CB, Baronesa do Gravataí. E seguir nosso jogo, né? Em busca do futuro melhor. Você pensa que é esperto? Lagartixa é muito mais. Ela sobe em parede, coisa que você não faz. Menininha inteligente. Não, calma. Calma. Menininha bonitinha e também inteligente. Não dá bola pro aluno, só dá bola pro tenente. Um abraço pro Cassiano, aquele mesmo do Cadernão Azul. Mandou um áudio agora dizendo que fazia tempo que não escutava isso da minha boca aqui no canal Diário de um Uber. Entendedores entenderão. 4 e 6 da tarde, pegar a Tatiana aqui na Carlos Gomes, levar para Marechal Floriano Peixoto. É impressionante, o aplicativo do Uber tá que nem o aplicativo da 99 um tempo atrás. Por sinal, eu esqueci, são 4h30, até cheguei a me cadastrar. Ontem, quando eu liguei a 99, tinha uma promoção lá pra mim, pra ganhar 13,50, eu acho, a mais por corrida. De agora, das 16 às 19, me cadastrei. Esqueci. Esqueci, vai ficar esquecido. Larguei a senhora ali embaixo na galeria do Rosário. Eu tô indo agora em movimento em direção ao posto da Patrocínio pra mijar, como se não houvesse amanhã. Agora são 4h30, daqui a pouco vai vir a putaria. Parece que vai chover, eu não sei, não. E eu vinha só no Comfort e tal, não tava tocando porra nenhuma. Não é possível que eu vou fazer todos os deslocamentos desde lá de baixo. Vocês entenderam onde eu tava? Na galeria do Rosário, tava lá na esquina da André da Rocha com a Marechal Floriano, lá embaixo, na Praça 15. Peguei toda, Otávio Rocha, Doutor Flores, Riachuelo. E daí quando eu cheguei na esquina da sinaleira da Doutor Flores com a Salgado, né, pensei ali, não, vou dar uma ligadinha no X, vamos ver o que acontece. Sabe quando tu pega e tu abre uma comporta assim e foi assim, começou a vir. Ó, 31 pra onde? Sertório 8.000. Mas é muito longe, o Sertório 8.000 é lá da Cassol, né? Não vamos. No Comfort, 32 pininhas. Uma eternidade aquela Sertório essa hora, provavelmente. E depois só corrida de merda naquela região lá. Não adianta, eu não vou mudar minha estratégia de trabalhar nas curtas dentro da região central. Não consigo. É mais forte do que eu. Essa hora não dá pra sair daqui. Não. Estando bom ou estando ruim, ou estando péssimo, ou estando terrível. Não dá pra sair daqui. Mas 30 pila, Daniel. Passou. Recusaram com sucesso. Sertório 8.000, daqui a meia hora vou estar lá no triângulo. Depois do triângulo, só vai tocar corrida pra dentro do Rubem Berta. Não, nem pensar. Não vai tocar corrida pra vir pra cá. Mas por que tu quer vir pra cá? Porque aqui ainda paga melhor. Por incrível que pareça. Não que seja bom, mas que paga mais do que paga lá. Ponto. Ou tô errado? Às vezes eu penso que eu tô errado, que eu perco essas oportunidades aí, penso, vai lá por 30 pila, vai que tu chegue lá e pega a outra de 30 pra voltar pro centro. E vai que não, né? Eu penso que eu não vou conseguir. Aqui não, que fico no 12, no 15, no 12, no 15, no 20, no 22. Às vezes eu consigo fazer umas corridas mais rápidas do que outras. E soma. Mas às vezes eu fico pensando, acho que essa eu ratei, né? Fico pensando, essa eu ratei. Esse dia tocou R$96 passando pra Novo Hamburgo, era umas 5 horas mais ou menos. Eu fiquei ali, sabe? 96 pila numa hora, Daniel. Vai recusar? Recusei.
Eu não sei o que vai ser a próxima hora. E aqui eu sei, vai ser 40, 50, mas eu sei. Eu vou rodar metade, um terço da distância de quilômetros e gastar o menos combustível também. Essa é a minha teoria das curtas. Mas tá uma merda, tá fazendo curto, tá uma merda, tá tudo uma merda, tá terrível. Tá insuportável, tá desesperador, tá patati patatá. Mas não adianta, ainda na minha cabeça tem que fazer curta dentro dos puffs e do travesseiro. Estourou a famosa dinâmica das 5 e eu não tô bem posicionado. Vicente, quase Bento Gonçalves, acabei de trazer uma senhora lá do centro. Enquanto eu esperava a corrida dela ali no posto da patrocínio, recebi uma mensagem no Instagram de um colega qualquer porque eu não peguei o nome dele e na verdade não é colega ainda, é um rapaz que mandou mensagem questionando. Ele disse assim: boa tarde, não sei o que, vou começar os apps e meu celular é meia boca e ele não vai conseguir gravar as corridas, enfim, alguma coisa assim, e pediu minha opinião, minha dica, se valia a pena ele investir ou num celular melhor ou numa câmera de veicular para gravar essas corridas, né? Essas viagens. Eu repensei o que eu vou responder para esse cara. Faço jabá, mando um link de um celular porrada que nem o meu, por exemplo, ou de uma câmera veicular para que ele compre, ou responda a verdade para ele, né? Eu respondi a verdade. Tu quer ver a verdade? Dá uma olhadinha lá no meu Insta, @diário de Uber oficial, se tu não me segue ainda. Se tu já me segue, tu já deve ter visto. Eu respondi pra ele assim: não começa, meu bruxo, a barca afundou. E nada mais. Até agora ele não me respondeu. Espero que ele tenha entendido a mensagem. E durante essa viagem que eu fiz, enquanto isso fui buscar a senhora que eu trouxe aqui pra Vicente. E durante essa viagem que eu fiz aqui, já entraram alguns comentários, algumas reações neste story, né? E teve um rapaz que daí Ulisses, se eu não me engano, daí é inscrito já há mais tempo e tal, colega, esse sim é colega. 13 pila pra onde? São Miguel, não. Ele disse assim, dando risada: o rapaz te pediu uma boia e tu jogou uma bigorna. Eu penso o contrário. Eu acho que ele me pediu uma bigorna e eu joguei a boia pra ele. No meu ponto de vista, a boia sai fora dessa. Não entre nessa. Fuja. Esse é o meu ponto de vista, né? Se eu fosse aproveitador, já venderia meia dúzia de produtos pra ele. Já encheria ele de ilusão. E daqui a 3 meses ele ia estar me xingando nas redes sociais porque ele não vai ter dinheiro para pagar a prestação do celular que ele comprou e muito menos para pagar a manutenção do carro dele. Porque essa é a realidade. Os caras estão entrando aqui pensando que isso aqui é uma maravilha. Não sei se um dia já foi uma maravilha, mas que já foi bem mais estável. Acho que essa é uma palavra boa. Que já foi bem mais estável. Eu saía para trabalhar sabendo quanto que eu ia ganhar. Se eu trabalhasse 10 horas, se eu trabalhasse 8 horas, se eu trabalhasse 17 horas. Eu sabia. Eu dominava o meu tempo. Eu era o meu patrão de fato. Agora eu não sei. Tem dias que o cara sai com uma expectativa e puf, pá, quando vê, estourou a meta. O que aconteceu comigo semana passada, teve um dia, não lembro qual foi. E daí nos outros o cara sai, se foca, se posiciona, faz tudo que tem que fazer, tudo que eu li no meu curso, que eu não fiz, na verdade. Tudo aqui, ó, um ponto de táxi vazio, vou parar ali. Ponto de táxi aqui do cardiologia, tô sem corrida. Vou parar aqui para esperar, né? Tem ninguém ali, se algum guri chegar eu saio. E o que eu tava falando? Esqueci. Mas enfim, espero que o rapaz lá que me perguntou se era melhor comprar uma câmera com um celular porrada tenha entendido a mensagem.
E se tu tá aí assistindo esse vídeo, querendo dica, querendo saber como é que tá a vida, e principalmente se tu tiver nessas condições, querendo entrar e tem menos de 30 anos de idade, vai criar vergonha na tua cara, vai estudar, fazer um curso e não cogite a possibilidade de tornar-se motorista de aplicativo. Ok? Essa é a minha verdade. Essa é a minha verdade. Ela é isso aí. Desce para 7 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Só para registrar mais o final de tarde daqueles igual os que tem vindo aí nos últimos dias, né? Trancado, sem dinâmico, corredinhas demoradas, espera, patati patatá. Enfim, vou parar aqui no Ecoposto, que tem que mijar como se não houvesse amanhã. Tô na área que feliz, bem em frente ao Teatro da Renascença agora. E vou começar minha última perninha, porque como comentei no início desse vídeo, hoje é aniversário do Rafa. Combinei com os guris, com os meus filhos, no caso, de jantarmos nós três. E é isso que eu vou fazer a partir de agora, né? Fazer mais uma perninha até no máximo umas 8 horas e depois brindar esse dia com o Rafa e com o Felipe. E já vamos finalizar por aqui. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça aí imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo.